O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixe-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a você, romeiro de perto e de longe, que se faz presente aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. A todos vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas à casa de nossa mãe. E também quero desejar as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também a você que nos acompanha através da rádio web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. E também uma saudação especial aos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, convalescendo em suas casas ou mesmo nos hospitais. Desde já, contem com as nossas orações para o seu pronto restabelecimento. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, certa vez, 3 escoteiros resolveram fazer uma excursão por uma montanha gelada. E cada escoteiro carregava em suas costas um feixe de lenha. E eles, percebendo que a nevasca estava aumentando, resolveram se abrigar em uma gruta. Porém, a nevasca foi aumentando e provocou um avalanche e tampou a abertura da gruta e os 3 ficaram presos. E como ficaram presos, o frio foi aumentando, eles tinham que fazer uma fogueira. Porém, um deles pensou: não vou gastar a minha lenha, porque depois como vou fazer para continuar a caminhada? E o segundo teve o mesmo pensamento, e o terceiro também. Conclusão, os 3 morreram de hipotermia, ou seja, morreram congelados. Quando os bombeiros vieram para resgatá-los, encontraram os 3 corpos completamente congelados e já sem vida.
E um dos bombeiros disse: o que os matou não foi o frio que veio de fora, mas sim o frio que veio de dentro. A Semana Santa, que nós começamos no dia de ontem a celebrar, e vai ter o seu cume na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no próximo domingo, na Páscoa, é uma semana que nos convida a olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração, no sentido de combater esta frieza que muitas das vezes faz com que nos distanciamos das pessoas, nos distanciamos do nosso próximo e, por conseguinte, nos distanciamos de Deus. Nós precisamos combater essa frieza através das nossas orações, do nosso ardor, nos aproximar mais de Deus, para que o nosso coração possa ser acalentado por este fogo que jamais se apaga, por este fogo que aquece a nós mesmos e também as pessoas que estão ao nosso redor. A primeira leitura de hoje, vocês perceberam que tem um trechinho que fala da chama que ainda fumega. Esta leitura é o primeiro canto do servo sofredor. Ontem nós vimos na primeira leitura o terceiro cântico e hoje o primeiro. Isaías, que é dividido em 3 partes, porque o seu livro é composto por 66 capítulos, e a primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39, e a segunda parte vai do capítulo 40 ao capítulo 55, e a terceira parte do capítulo 56 ao capítulo 66. E os 4 cânticos do servo sofredor estão presentes no segundo bloco do livro do profeta Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. E o texto de hoje, o capítulo 42, fala do primeiro cântico do servo sofredor. E este cântico está presente no capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 e início do capítulo 53. Vale a pena ler todos esses capítulos para entender a importância do servo sofredor e quem ele era. Muitos estudiosos classificam o servo sofredor em 4 pessoas. A primeira poderia ser o povo de Israel, porque este cântico foi composto durante o exílio da Babilônia, provavelmente no ano 550 a.C. Outros historiadores vão dizer que se trata de uma pessoa anônima, poderia ser o próprio profeta. Outros vão dizer que este servo sofredor, ora poderia ser um grupo de pessoas, ora uma pessoa só. E outros vão atribuir este cântico ao próprio Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo é que este cântico teve a sua plena realização. Ou seja, Jesus é visto como o servo sofredor. E quando no texto de hoje fala da chama que ainda fumega, está falando da esperança. A esperança que cada um traz dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos. E esta esperança é que a chama, é que é o fogo que deve acalentar a nossa vida, aquecer o nosso coração, aquecer as nossas atitudes, nos dar força na nossa caminhada, para que nós possamos não ser pessoas mortas, mas pessoas vivas, firmes, fortes, vitoriosas, porque acredita num Cristo Jesus que venceu a morte, num Cristo Jesus que é vida. E é isto que o texto do Evangelho de hoje, de São João, nos fala, da celebração da vida. O texto de hoje tem um ensinamento catequético muito rico para cada um de nós. São João é um evangelista que fala sobre Jesus Cristo como o revelador do Pai,
Quando nós lemos o capítulo 14, versículo 9, que Jesus está conversando com Filipe, Jesus vai dizer: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Vemos aí que Jesus mostra que ele revela o Pai aos seus discípulos, aos seus seguidores. Por isso que no início do Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos perceber que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No texto de hoje, Jesus está em Betânia. Este nome Betânia significa casa da misericórdia. Jesus está aí visitando os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E Marta, Maria e Lázaro, ao receber a visita de Jesus, este amigo querido vai oferecer a ele um jantar. Mas um jantar para celebrar o quê? Celebrar a vida, celebrar a ressurreição. E este jantar mostra que Jesus está presente e não está ausente. Muitas das vezes, em nossa casa, quando vamos sentar à mesa para tomar as nossas refeições, precisamos levar o nosso pensamento a Deus, fazer as nossas orações para que Jesus também esteja presente e não ausente, mas presente principalmente em nosso coração, em nossa vida, para que todos aqueles que estão junto de nós possam sentir essa presença viva de Cristo Jesus. E a alegria da visita de Jesus a esta casa faz com que Maria solte os cabelos para lavar os pés de Jesus com perfume. E o perfume foi tão forte que recendeu em toda a casa. Todo o ambiente ficou perfumado. Aqui São João quer mostrar que o odor da vida, ele acaba com o odor da morte. Ou seja, este é o perfume da vida que deve exalar em nossos corações, em nossas vidas, em nossa maneira de agir e de ser. Porém, Judas, ele vai ficar bravo com Jesus por ter permitido que Maria gastasse o perfume, gastasse tanto dinheiro com aquele perfume. Porém, esta preocupação de Judas é uma preocupação mesquinha, é uma preocupação hipócrita, porque na realidade ele não está preocupado com os pobres, ele está preocupado consigo mesmo. Por isso que Jesus vai dizer: pobres, sempre os terei em vossa vida. Aqui São João está lendo o livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. E Maria, ao banhar os pés de Jesus com o perfume, mostra a sua generosidade, a sua disponibilidade. E o texto, nesse ponto, faz uma pergunta para mim, para você, para cada um de nós. Será que na minha vida eu estou me comportando como Judas Iscariotes? Ou seja, sendo egoísta, sendo mesquinho, sendo hipócrita? Ou será que eu estou me comportando como Maria, uma pessoa generosa, uma pessoa disponível, uma pessoa que se coloca a serviço, uma pessoa que não se prende aos bens materiais deste mundo, mas uma pessoa que deposita toda a sua confiança em Cristo Jesus? A resposta, meu irmão, minha irmã, cada um deve dar em seu coração. E esta resposta deve ser dada conscientemente. Por isso que a Semana Santa é este grande tempo para que cada um de nós possa fazer um exame de consciência e ver como estamos nos comportando diante de Deus e diante do nosso semelhante. Para isso, é preciso prestar bem atenção na liturgia da palavra desta semana. Liturgia da palavra desta semana tão rica de significado, tão rica de ensinamentos para a nossa vida cristã. Muitas pessoas se tornam Judas Iscariotes, ou seja, pessoas egoístas, porque o seu coração está frio, porque o seu coração está gélido, longe de Deus. E a pessoa precisa deixar a chama da esperança, o fogo do amor de Deus entrar em sua vida, para que a pessoa possa ser esta luz na vida das outras pessoas, e as pessoas olhando para ela,
possa encontrar Jesus. Jesus Cristo, luz do mundo, Jesus Cristo que vem fazer a festa conosco, celebrar a vida. E se a sua vida está difícil, se a sua vida está complicada, se você acha que não há solução, ponha a sua confiança em Cristo Jesus. Para tudo nesta vida, meu irmão, minha irmã, há solução, inclusive para a morte. A solução para a morte é a ressurreição. Não percamos a esperança, pelo contrário, aumentemos a nossa esperança, a nossa fé. E fé, como nos ensina a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é já viver aqui aquilo que ainda se espera. Não perca tempo sendo triste, não perca tempo com o rancor, com a mágoa, com a falta de perdão. A vida é muito breve para se prender a isto. Pelo contrário, seja feliz, seja alegre, porque o nosso Cristo é um Cristo vitorioso, é um Cristo que irradia amor, é um Cristo que convida a cada um de nós a ser seus discípulos, anunciadores da boa nova, mas anunciadores da boa nova com alegria e com fervor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.